Olá, pessoal. Vamos estudar então os níveis de organização dos seres vivos, identificando cada um desses níveis. Bom, a gente viu no resumo que temos a célula, o tecido, o órgão e o sistema. Mas a gente pode pensar algumas estruturas anteriores para dar essa base, né? Então, nós começamos pelo átomo, que é algo que forma qualquer coisa que tem no universo. Existem vários tipos de átomos, né? Vai ter o átomo de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, e eles combinados vão formar moléculas. Aí nós temos, por exemplo, se o hidrogênio se juntar com o oxigênio, né, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, vai formar uma molécula chamada água. Né? Ou dois átomos de oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira. Um átomo de carbono e dois de oxigênio vai formar o gás carbônico. Né? Bom, o conjunto das moléculas vão formar uma organela ou organoide. E cada uma delas tem uma determinada função dentro da célula. Por exemplo, de respiração da célula, defesa contra agentes invasores, acúmulo de água. Né? O conjunto dessas organelas vai formar uma célula. O conjunto das células vai formar os tecidos, o conjunto dos tecidos um órgão, o conjunto dos órgãos um determinado sistema, e o conjunto de todos os sistemas um organismo, ou chamado indivíduo, ou a gente pode também chamar ele de ser vivo. Aqui nós temos como exemplo, né, o ser humano. Mas essa análise desses níveis ela pode ser pensada em outros seres vivos, desde que sejam pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Se ele for unicelular, ele vai ser formado apenas por uma célula. Então, ele só vai ter um nível de organização. A própria célula é o próprio indivíduo. A gente pode pensar um exemplo, a bactéria. Certo. Então, ali vocês estão vendo um esquema da célula, várias organelas e um núcleo, e estão formando uma estrutura chamada célula. No caso, a célula eucariótica, que é onde tem um local específico para tal DNA, que é aquele substância, né, aquela molécula que informa as informações, né, as características hereditárias, né, que vêm dos nossos pais, e também tem uma série de informações para orientar o que a célula vai fazer, como ela vai se alimentar, como ela vai se multiplicar, como ela vai se defender de organismos estranhos, certo? Então, a célula é esse nível básico que forma qualquer ser vivo, sendo ele unicelular ou pluricelular. Se ele for unicelular, apenas uma célula. Se for pluri, mais de uma célula. Os tecidos, conjunto de células que apresentam uma função semelhante. Nós temos ali um esquema do tecido muscular, um tipo de tecido muscular que forma uma parte do órgão chamado coração. Então, ali, essa parte específica vai ajudar a dar movimento àquele órgão, né? No caso, para desempenhar os batimentos cardíacos, para movimentar o sangue pelo corpo. O conjunto de tecidos vai formar um órgão. Aí, a gente estava falando do coração. Né? Então, esse órgão tem uma determinada função naquele ser vivo. No caso aqui, a gente está pensando no nosso corpo. Né? Que, no caso, é movimentar o sangue pelo corpo. Ele dá os impulsos. Né? Então, ele recebe sangue com muito gás carbônico do corpo, leva lá para os pulmões, o pulmão faz a troca gasosa, coloca oxigênio que a gente respirou, tira o gás carbônico do sangue, devolve para a expiração. Esse sangue com muito oxigênio agora volta para o coração e o coração envia para o resto do corpo. Os órgãos, quando eles estão associados fazendo uma determinada função, nesse caso aqui do sistema cardiovascular, o sistema circulatório, vai formar um sistema. Né? Então, aqui ele está envolvido diretamente com a movimentação do sangue. Tem o coração, as veias e as artérias.
Podemos pensar em outro sistema, como o sistema digestivo, em que cada órgão vai estar associado na digestão dos nutrientes que a gente ingeriu, né? E na absorção deles para o corpo continuar funcionando. E vai ter outros órgãos associados, o conjunto deles formando o sistema. Então, aqui para relembrar, né? Então, o átomo, uma parte estrutural que forma tudo aquilo que tem no universo. Alguns átomos específicos vão formar determinadas moléculas, e essas moléculas, se elas fazerem parte de seres vivos, elas vão formar organelas, o conjunto dessas organelas, uma célula. Se for um ser unicelular, para que o nível de organização. Se for um ser pluricelular, o conjunto das células vão formar tecidos, o conjunto dos tecidos um órgão, o conjunto dos órgãos um sistema e o conjunto dos sistemas um organismo, ou indivíduo, ou espécie, né? Beleza? Então, para essa semana, 2 perguntas para recapitular o que a gente viu, né? A primeira, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Aí, quando vocês forem responder, vocês podem ordenem eles do mais simples para o mais complexo. Podem utilizar as flechas, né? Começa ali o nível mais simplesinho. Por exemplo, a gente pode pensar na célula direto, não precisa pensar no átomo, né? Como no esquema de vocês já está aí no resumo. Célula faz uma flechinha para o próximo até chegar no organismo, né? Se for um ser pluricelular, para na célula. Ou melhor, se for um ser unicelular, vai parar na célula. Se for pluri, vocês vão mais adiante, certo? E a 2, um ser unicelular. Pode apresentar tecidos e órgãos, que são os próximos níveis de organização? Sim ou não? E aí vocês vão explicar por que ele tem ou por que não tem, certo? Então tá, até mais.